Então tá bom, enfim, não vou tomar. Obrigada aí pela explicação, De tá? nada. Hoje eu trouxe mais uma classe terapêutica para vocês. São os antiepiléticos e anestésicos. É um pouco diferente do que a gente tem tratado até agora, porque a gente começou com os fármacos que vão aumentar a quantidade de neurotransmissores. Então, os inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, e os inibidores da monoaminooxidase, que são fármacos que degradam esses neurotransmissores, também os antidepressivos tricíclicos, todos eles têm o intuito de aumentar a neurotransmissão, relacionada, então, com os aspectos depressivos, né? Em que, teoricamente, o aumento desses neurotransmissores reverte os sintomas. Não é assim para todos os pacientes. Muitos deles pioram os sintomas. Por quê? Porque o cérebro é uma sopa química extremamente complexa. Então não dá para prever o que vai acontecer, tudo é teste. Depois a gente viu, principalmente, né, os ansiolíticos, e entre eles os benzodiazepínicos. Eles potencializam a neurotransmissão inibitória. Então, enquanto os fármacos que nós vimos na primeira sessão ali, né, que estão lá juntos numa primeira aula, aquelas classes terapêuticas, elas aumentam os neurotransmissores para estimular os impulsos nervosos. Os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, também podem ser utilizados na depressão. Eles potencializam uma neurotransmissão que é inibitória. Então é para desligar o sistema nervoso central. Por isso que eles também causam sonolência, desliga o sistema nervoso central. Aqui nos antiepiléticos é um sistema semelhante aos dos benzodiazepínicos. Por quê? Na epilepsia, nós temos transmissões nervosas confusas, de origem unifocal ou multifocal, e essas transmissões nervosas causam meio que um curto-circuito. Então a gente também precisa desligar a chave do sistema nervoso central no momento em que ocorrem as crises convulsivas, as crises epiléticas, né? Então os benzodiazepínicos, como eles potencializam a neurotransmissão inibitória, também podem ser usados nas crises epiléticas. Só lembrando que, durante uma convulsão, não se deve administrar medicamento. Não se deve colocar nada por via oral nos pacientes que estão passando por um processo de convulsão. Os medicamentos são utilizados para controlar, para que não ocorram novas crises. E é importante de saber isso porque muita gente pode ter convulsões. Aproximadamente 10% da população tem pelo menos uma convulsão durante a vida. Globalmente, a epilepsia é o terceiro distúrbio neurológico mais comum, logo atrás da doença cerebrovascular e da doença de Alzheimer. A epilepsia não é uma entidade simples, mas um conjunto de diferentes tipos de convulsões e síndromes originadas por vários mecanismos que têm em comum a descarga repentina, excessiva e sincronizada dos neurônios cerebrais. Essa definição é bem abrangente justamente porque a gente não sabe como é que funciona, o que origina, do que depende. É muito difícil estudar o cérebro, né? Então, fica uma questão meio que em aberto, né, do que é a epilepsia. É uma entidade, então, muito complexa. A atividade elétrica anormal que acontece, então, que é desencadeada em áreas do cérebro, pode resultar em uma variedade de eventos, incluindo a perda da consciência, movimentos anormais, comportamento atípico ou desigual, percepção distorcida de duração limitada, mas recorrente se não for tratada. E outra diferença entre aqueles fármacos que nós vimos antes e esses que
são utilizados como antiepiléticos é que os fármacos que nós vimos até agora, eles devem ser interrompidos. O uso desses fármacos deve ser interrompido em algum momento. Nos fármacos que são utilizados para a epilepsia, já não existe essa prerrogativa, porque a interrupção do tratamento pode fazer com que os sintomas retornem, né? Então são fármacos que vão acompanhar o paciente ao longo da vida. O local de origem dos disparos neuronais anormais é que determina os sintomas que serão produzidos. Se ocorrerá a percepção da realidade, se ocorrerão os movimentos anormais, se ocorrerá a convulsão propriamente dita. Por exemplo, se o córtex motor estiver envolvido, o paciente pode sofrer de movimentos anormais ou convulsão generalizada. Ataques originados nos lobos parietal ou occipital podem incluir alucinações visuais, alucinações auditivas e até mesmo olfatórias, para que vocês tenham uma ideia de como é complexo o nosso cérebro, né? E aqui alguns medicamentos que são utilizados no tratamento da epilepsia. A gente tem os que foram aprovados antes de 1990, carbamazepina, e aí entram também os benzodiazepínicos, diazepam, divalproex, etossuximida, fenitoína, fenobarbital, lorazepam, primidona, e os aprovados depois de 1990, clobazam, eslicarbazepina, ezogabina, felbamato, fosfenitoína, gabapentina, lacosamida, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, muito utilizado também, perampanel, pregabalina, rufinamida, tiagabina, topiramato, vigabatina, zonissamida. E não dá para decorar o mecanismo de ação de todos eles, mas diante da etiopatogenia da epilepsia, que são essas transmissões nervosas confusas, né, complexas, originadas do cérebro, a gente percebe que o negócio é desligar o sistema nervoso central. Então, invariavelmente, os fármacos utilizados no tratamento da epilepsia têm essa função de depressão do sistema nervoso central. E os medicamentos são o modo mais comum de tratar esses pacientes. Infelizmente, não existem, vamos dizer assim, existem tratamentos alternativos, claro, mas os medicamentos ainda continuam desempenhando um importante papel no cuidado com esses pacientes. Em geral, as convulsões podem ser controladas com medicamentos em cerca de 75% dos pacientes. Então, uma boa quantidade de pacientes consegue responder bem ao tratamento com esses fármacos. Pode ser necessária mais de uma medicação para otimizar o controle das convulsões, e alguns pacientes nunca conseguem obter o controle total, infelizmente. Mesmo tomando o medicamento, ainda existirão episódios recorrentes desse tipo de manifestação clínica. Qual é, então, a etiologia das convulsões? De onde elas vêm? Na maioria dos casos, a epilepsia não tem uma causa identificável. Então, isso demonstra o nosso nível de conhecimento a respeito do cérebro e dos problemas que são causados nos pacientes que sofrem dessas crises epiléticas. Áreas focais funcionalmente anormais podem ser ativadas por alterações em fatores fisiológicos, como alteração em gases sanguíneos, pH, eletrólitos, glicemia, e alterações em fatores ambientais, como privação do sono, ingestão de álcool e estresse. Então vejam como é uma causa multifatorial, né? Justamente porque a gente não sabe o que é que determina o surgimento das convulsões. Então, são relatadas, né, as possíveis causas: alterações em fatores fisiológicos, nos gases sanguíneos, pH do sangue, os eletrólitos, o nível de glicose no sangue, né, a hiperglicemia ou a hipoglicemia, alterações em fatores ambientais, a privação do sono, que também prejudica o metabolismo cerebral, a ingestão de álcool ou até mesmo o estresse, né?
Então é uma questão multifatorial porque a gente não conhece bem como é que funciona. A descarga neuronal na epilepsia resulta do disparo de uma pequena população de neurônios em alguma área específica do cérebro, denominada foco primário. Então, em algum ponto do órgão, ocorrerá uma descarga elétrica que vai se propagar pelo sistema nervoso central inteiro. Técnicas de neuroimagens, como a ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitrons e a tomografia de coerência por emissão de fótons, podem identificar áreas de interesse. Então, as pesquisas que ocorrem com esses pacientes colocam os pacientes numa máquina, essas máquinas de tomografia, e aí, no momento da crise, eles conseguem perceber onde ocorre, onde se inicia aquela atividade cerebral. A epilepsia pode ocorrer devido a causas também genéticas, estruturais ou metabólicas, ou sua causa pode simplesmente ser desconhecida, né? Aí, uma foto para ilustrar para vocês a região do cérebro de um indivíduo epilético mostrando o aumento do fluxo sanguíneo durante uma crise. Então vejam que ali, num determinado ponto do cérebro, houve um aumento do fluxo sanguíneo, né? Pode ser utilizada a tomografia de coerência de emissão única de fóton para medir o fluxo sanguíneo regional no cérebro. A imagem mostra o aumento do fluxo sanguíneo no lobo temporal esquerdo associado ao estabelecimento de uma crise na mesma área. Então vejam que em branco, né, são os focos, em vermelho os disparos sendo propagados e propagados também em amarelo, e isso acaba por afetar o sistema nervoso central como um todo. Como é que se classificam as crises epiléticas? É importante classificar corretamente as crises para determinar o tratamento apropriado. Então, esse é o patrimônio dos nossos colegas da área de saúde, os médicos, né? Eles é que são os responsáveis por dar o diagnóstico e classificar corretamente essas crises. As crises são classificadas com base em local de origem, etiologia, correlação eletrofisiológica e a própria apresentação clínica, como a crise se dá clinicamente, né? Se atua se altera os movimentos, né? A coordenação motora, se provoca alucinações visuais, alucinações auditivas. A nomenclatura desenvolvida pela International League Against Epilepsy é considerada a via padrão para classificar convulsões e síndromes epiléticas. As crises são classificadas em dois grupos, focal e generalizada. Então existem crises que partem de um foco e permanecem nesse local onde foi originada a descarga elétrica, e crises que podem se espalhar pelo cérebro todo. Aqui uma classificação, uma demonstração de como essas crises se classificam, né? Então existem as crises focais, que podem ser simples ou complexas, e as crises generalizadas, né? Tônico-clônica, crise de ausência, crise mioclônica, clônica, tônica, atônica, ou as causas desconhecidas também, que são chamados de espasmos epiléticos. Nem quero perder muito tempo nisso, só coloquei aqui o conceito para vocês, porque talvez alguém se interesse em se aprofundar mais nisso, né? E pode ser tema de concurso também no setor de farmacologia. Vamos lá para o objetivo mesmo da nossa aula, que são os antiepiléticos. Qual que é o mecanismo de ação? Para facilitar o entendimento do mecanismo de ação, precisava explicar isso para vocês. Porque se tem uma descarga elétrica totalmente incontrolável, de origem desconhecida, influenciando outras partes do cérebro, tem que fazer igual quando começa a trovejar, né? A chover e trovejar. A sua mãe grita contigo para tirar as roupas do varal, vai lá no interruptor da casa e desliga o interruptor. A mesma coisa tem que acontecer aqui. Estão ocorrendo aí descargas elétricas no cérebro, a gente tem que desligar, deprimir essas descargas elétricas, interromper, portanto, a neurotransmissão. Os fármacos reduzem as crises por meio de mecanismos como bloqueio dos canais voltagem dependentes de sódio ou cálcio, potencializando impulsos inibitórios GABAérgicos e interferindo na transmissão excitatória do glutamato. Então,
durante todas essas aulas, quando a gente viu lá os neurônios, né, a porção final do axônio, do neurônio pré-sináptico, e aqui o neurônio pós-sináptico, a transmissão, o acoplamento, excitação, secreção ocorre a partir da liberação de neurotransmissores que estão dentro de vesículas, né, acumuladas aqui no neurônio pré-sináptico. Então essa vesícula vem, se funde com a membrana plasmática do neurônio, e aí esses neurotransmissores então são liberados. Ao serem liberados, eles se encontram com seus receptores pós-sinápticos. Se esses neurotransmissores forem excitatórios, quando eles se encontram com seu receptor pós-sináptico, abrem-se canais de sódio ou cálcio. O sódio entra, Na+, né? Ou Ca+ também. Se entrou um íon positivo, isso significa que, antes da entrada desse íon, aqui fora é que estava positivo, né? Porque esses íons estavam aqui fora. E aqui dentro estava negativo. Depois que esses íons entram, aqui dentro fica positivo e aqui fora fica negativo. Os íons estavam positivos aqui não entraram, então aqui ficou mais negativo, né, do lado de fora. Essa é a despolarização da membrana. Essa despolarização é que é responsável pela transmissão do impulso nervoso aqui do neurônio, né? A gente sabe que nos neurônios também, aqui no axônio, tem o que a gente chama de bainha de mielina, que é um lipídio, uma gordura que reveste os axônios, justamente para quê? Para fazer com que o sinal elétrico não provoque nenhum curto-circuito. Do mesmo jeito que os fios dos nossos eletrodomésticos são encapados, os axônios dos neurônios também são encapados por essa camada de gordura. É um isolante, né? Beleza. Quando ocorre essa sensibilização, essa excitação dos receptores pós-sinápticos, isso vai abrindo canais de sódio sensíveis à voltagem, canais de cálcio sensíveis à voltagem aqui ao longo da membrana do neurônio também, até que isso chegue aqui e se torne um impulso elétrico para ser transmitido, né? E, na epilepsia, isso ocorreu, só que de forma descontrolada, causando prejuízo ao paciente. E aí, quando é identificado, quando é identificada essa manifestação clínica, nós podemos fazer uso de fármacos que controlem essa neurotransmissão, inibindo, então, bloqueando esses canais de sódio ou cálcio sensíveis à voltagem que ficam espalhados aqui nos neurônios, né? Isso é feito de forma 100% eficiente? Não. Não sabemos como é que funciona o cérebro, cada paciente é um paciente, existem várias questões internas aqui, específicas de cada um. Por isso que muitos pacientes não respondem ao tratamento com esses medicamentos, né? Podem não responder. E assim, alguns antiepiléticos parecem ter múltiplos alvos no sistema nervoso central. Então, além dos canais de sódio e cálcio sensíveis à voltagem, podem existir também outros mecanismos. Ao passo que o mecanismo de ação de alguns fármacos é mal definido. Tem fármacos que são utilizados para o tratamento, mas que ninguém conseguiu descobrir o verdadeiro mecanismo de ação até hoje. Isso é algo comum dentro da farmacologia. Só se utilizam esses fármacos porque, clinicamente, foram observadas melhoras nos pacientes. A medicação antiepilética suprime as crises, mas não cura nem previne a epilepsia. Então, infelizmente, é uma doença que não tem cura, mas existe a alternativa de suprimir essas crises. Então todo mundo vai tomar os antiepiléticos? Nem todo mundo. Certamente existem pacientes que não conseguem utilizar esses medicamentos porque os medicamentos trazem muitos efeitos adversos. E o tratamento nunca pode ser pior do que a doença. Então, no caso dos pacientes que não respondem aos medicamentos,
não melhoram seus sintomas e sentem diversos efeitos adversos por conta desses fármacos, infelizmente não tem como utilizar esses medicamentos para o tratamento. Como é que são selecionados, então, os fármacos no tratamento dos pacientes que apresentam essas crises? A escolha do tratamento farmacológico se baseia no tipo específico de crise, nas variáveis do paciente, idade, condições mórbidas simultâneas, estilo de vida e as preferências pessoais, e nas características do fármaco, como custos e interações com outros medicamentos, né? Por exemplo, crises de início focal são tratadas com medicamentos diferentes. São tratadas com medicamentos diferentes dos usados nas crises generalizadas, primárias, ainda que a relação de fármacos eficazes se sobreponha. Qual que é um ponto importante a ser tratado na seleção do fármaco? A toxicidade do fármaco e as características do paciente são as principais considerações na seleção do fármaco. Então, caso haja possíveis eventos tóxicos decorrentes da utilização desse fármaco, eles são retirados do escopo de fármacos possíveis para o tratamento. Tá? Sempre isso acontece. Então, em qualquer consulta médica, né, em que o paciente apresente problemas que podem ser resolvidos com fármacos, né, os sintomas que podem ser tratados com esses fármacos, a primeira coisa que se deve pensar é os efeitos adversos, a possível toxicidade, são melhores para o paciente do que simplesmente tentar abordar esse tratamento de outra forma? Quando se faz essa avaliação, é que a gente consegue perceber o verdadeiro valor dos fármacos, né? Eles não podem piorar o paciente. Se houver uma piora no quadro, possíveis dependências ou efeitos adversos que deprimam demais o paciente, que ele fique completamente letárgico, ou possíveis interações medicamentosas com outros fármacos que o paciente utiliza, eles devem ser substituídos ou então não utilizados. Durante os últimos 20 anos, o FDA aprovou várias novas medicações antiepiléticas, né? E alguns desses fármacos são considerados vantajosos em comparação com aqueles que foram aprovados lá antes de 1990. E muitos dos fármacos de depois de 1990, que eu mostrei ali para vocês, eles são modificações estruturais dos fármacos que estavam lá antes da década de 90. Melhorias, né, da farmacocinética, melhorias que aumentam a tolerância e o risco de interações entre fármacos. Melhoram a biodisponibilidade desses medicamentos, né? Contudo, os estudos não demonstraram que os novos fármacos são significativamente mais eficazes do que os antigos. Então, quando se testam os novos diante dos antigos, estatisticamente eles estão bem parecidos. Uma coisa importante aqui, que deve ser levada em consideração, né? O tratamento não pode ser pior do que a doença. Comportamento suicida e ideias suicidas foram identificados como risco da medicação antiepilética. Então esse que é o X da questão. Além disso, praticamente todas as medicações antiepiléticas foram associadas com reações multiorgânicas de hipersensibilidade. Uma reação idiosincrática rara, caracterizada por urticária, também podem provocar febre e envolvimento orgânico sistêmico. Então, esses fármacos que vão desligar aí o sistema nervoso central, como nós vimos lá no início da disciplina, abordando o tema farmacocinética, depois da absorção por via oral, né, intestinal, eles se ligam à albumina. E aí eles são distribuídos para o corpo inteiro. Alguns vão atravessar a barreira hematoencefálica e atuar a nível do sistema nervoso central. Mas imaginem esse desligamento da neurotransmissão, esse bloqueio de canais de sódio e cálcio sensíveis à voltagem nos braços, nas pernas, nos órgãos, nos outros órgãos, né, além do cérebro. Então podem existir reações multiorgânicas. O envolvimento
sistêmico do organismo diante desses fármacos, né? É por isso que deve-se verificar qual é o real benefício da utilização desses medicamentos para os pacientes. Tá? Aí, um exemplo, o ácido valproico e o divalproex. O mecanismo de ação, os mecanismos possíveis, né, desses fármacos incluem bloqueio de canais de sódio, bloqueio da transaminase GABA e ações nos canais de cálcio tipo T. Transaminase GABA, nossa professor, de onde veio isso? É a enzima que degrada o GABA. O GABA não é um neurotransmissor inibitório? Então, se eu tiver mais GABA na sinapse, a inibição será mais eficiente. Então, são fármacos que podem ter esses efeitos. Ainda não é comprovado que, de fato, eles bloqueiam canais de sódio, bloqueiam essa transaminase GABA. Os mecanismos variados oferecem um amplo espectro de atividade contra crises epiléticas, são eficazes para o tratamento de epilepsias focais e primárias generalizadas. Divalproex sódico é a associação de valproato de sódio e ácido valproico, que é convertido em valproato quando alcança o trato gastrointestinal. Ele foi desenvolvido para melhorar a tolerância gastrointestinal do ácido valproico. Então vejam, coloca um pouquinho do ácido valproico ativo e coloca também um precursor do ácido valproico. Então ele não vai ter tanto caráter ácido quando chega ali no estômago, né? Ele será melhor tolerado porque ele será convertido em ácido lá no trato gastrointestinal para que possa ser absorvido. Ele foi desenvolvido então para aumentar essa tolerância gastrointestinal. O valproato inibe o metabolismo do sistema CYP2C9. Toda vez que você ouvir essas três letras em associação, CYP, CYP, você tem que imaginar o seguinte: ele está inibindo as enzimas hepáticas que degradam não só esse medicamento em si, mas diversos dos medicamentos que existem nos tratamentos. Então, outros fármacos que também são degradados no fígado podem possuir interações medicamentosas aí com o valproato. Tá? Ou consumo de álcool, por exemplo, pode atrapalhar o metabolismo desses fármacos. Ou fazendo com que um fígado degrade muito ali no metabolismo de primeira passagem, ou fazendo com que o fígado não degrade nada e aí o fármaco esteja presente na circulação numa dose superior à dose terapêutica, com o risco de manifestação dos efeitos adversos. Toxicidade hepática é rara e pode causar aumento das enzimas hepáticas, que devem ser monitoradas frequentemente. A teratogenicidade, que significa capacidade de causar câncer, também é uma grande preocupação com o uso desses fármacos. Os famosos benzodiazepínicos, e aqui a gente acaba fazendo uma revisão para a nossa prova, né? Os benzodiazepínicos se ligam aos receptores do GABA, que são inibitórios, para reduzir a taxa de disparos. Disparos de arma de fogo? Não. Disparos elétricos ali dos neurônios, tá? A maioria dos benzodiazepínicos é reservada para emergências ou tratamento de crises agudas devido à sua tolerância. Então, utilizar os benzodiazepínicos cronologicamente não é adequado nem nos casos de crises epiléticas. Vejam como os benzodiazepínicos são complicados. Tá? Então, o uso a longo prazo não é aconselhável em nenhuma situação, nem no tratamento da ansiedade, nem no tratamento da depressão e nem no tratamento das epilepsias. Eles são reservados para emergências ou tratamento de crises agudas. Contudo, o clonazepam e o clobazam podem ser prescritos como auxiliares no tratamento em tipos particulares de crises. O diazepam também está disponível para administração retal para evitar ou interromper convulsões tônico-clônicas generalizadas, prolongadas ou agrupadas, quando a administração oral não é possível. Então, quando o paciente está passando por uma crise epilética, nunca
se administra os medicamentos por via oral. Não se administra nada por via oral. Qual que é a via que sobra? A via retal. Nessa é possível fazer a administração do diazepam para controlar a crise epilética. Beleza? Faz sentido? Isso costuma cair em concurso, já vi questão assim, porque é um canto de livro, né? E é uma questão que surpreende, porque ninguém nunca viu esse medicamento. Eu nunca vi esse medicamento sendo vendido, por exemplo, em drogaria. Então é algo que com certeza é específico de hospitais e com certeza é muito pouco utilizado também, né? Só em casos raros, né? Então é um ótimo tema a ser explorado, é uma questão que ninguém acerta. Carbamazepina. A carbamazepina, partindo daquele pressuposto geral que a gente disse, né? Desligar o sistema nervoso central, bloqueia os canais de sódio, inibindo assim a geração de potenciais de ação repetitivos no foco epilético e evitando seu alastramento. Então, para memorizar como é que atuam os fármacos antiepiléticos, é preciso entender como é que funciona a neurotransmissão. Esse foi o grande motivo de começar lá, quando a gente partiu para o sistema nervoso central, mostrando para vocês como é que funciona a neurotransmissão, né? Ela é eficaz para tratar as crises focais e, adicionalmente, as convulsões tônico-clônicas generalizadas, a neuralgia do trigêmeo e também os transtornos bipolares. A carbamazepina tem absorção lenta e errática após a administração por via oral e pode variar de genérico para genérico, resultando em amplas variações de concentração sérica. Então, no fato da carbamazepina apresentar esses problemas, isso pode estar relacionado, por exemplo, com a força de compressão do comprimido. O princípio ativo é sempre o mesmo, o princípio ativo, né, é sempre o mesmo, carbamazepina. Só que o jeito de fazer o comprimido pode prejudicar a absorção da carbamazepina de genérico para genérico. É um dos raros exemplos em que isso ocorre, mas isso já foi relatado. É problemático? Não. A questão é que, se o paciente inicia o tratamento com um laboratório e ele começa a fazer efeito, né, e percebe-se uma melhora no quadro clínico, o ideal é manter aquele laboratório, porque o controle de qualidade das indústrias sempre tenta entregar o mesmo produto. Agora, se o paciente trocar de laboratório, pode ser que ele encontre esses problemas. Também não é garantia, tá? Mas existe a possibilidade que já foi relatada, né, em relação a isso. Ela induz a sua própria biotransformação, resultando em concentrações séricas menores nas doses mais altas. Então, o metabolismo da carbamazepina no organismo, ele é completamente único. Ela mesma é capaz de induzir a sua biotransformação. Então, o corpo se acostuma com a benzodiazepina e a presença dela faz com que mais enzimas surjam para que ela seja biotransformada, degradada, por exemplo. Então, as concentrações no sangue referentes à carbamazepina são menores quanto maior for a dose de carbamazepina administrada. Interessante isso, né? É um evento único aí da carbamazepina. Por quê? Porque a carbamazepina induz as enzimas CYP, que eu comentei com vocês. Então, as enzimas lá do fígado, que participam do metabolismo de primeira passagem de todos os fármacos absorvidos por via oral, podem ser induzidas por esses fármacos. A carbamazepina aumenta a concentração dessas enzimas nos hepatócitos. E aí, quanto mais carbamazepina o paciente toma, mais enzimas que degradam a carbamazepina surgirão nessas células do fígado. E aí, a carbamazepina será mais metabolizada e a dose presente no sangue fica menor. A dose que sai do fígado se liga na albumina e vai ser distribuída no corpo, tá? Porque ela induz esse metabolismo. De certa forma, todos os fármacos induzem essas enzimas, mas no caso da carbamazepina é algo para se tomar cuidado, porque se essa indução for muito grande, pouca carbamazepina circulando no sangue, ataques epiléticos, né? A carbamazepina não estará mais
promovendo o seu efeito bloqueador de canais de sódio lá no sistema nervoso central. A carbamazepina não deve ser prescrita para pacientes com crises de ausência, porque pode aumentar as crises de ausência. Então, qual que é o papel desses fármacos antiepiléticos? Desligar o sistema nervoso central. Uma crise de ausência já é um desligamento do sistema nervoso central, né? Então, imagina uma crise de ausência com mais um fármaco induzindo a depressão do sistema nervoso central. Apaga-se completamente, né? Por isso que ela não deve ser prescrita para esses pacientes que apresentam crises de ausência. Eslicarbazepina. O acetato de eslicarbazepina é um profármaco convertido ao metabólico ativo, eslicarbazepina, que é a S-licarbazepina, por hidrólise. A S-licarbazepina é o metabólito ativo da oxcarbazepina. Então, são medicamentos que têm uma estrutura muito semelhante com a carbazepina. Ela é um bloqueador do canal de sódio, disparado por voltagem e aprovada contra crises de início parcial em adultos. Mesmo mecanismo possível, né? Inibir aí a abertura de canais de sódio sensíveis à voltagem. Eslicarbazepina tem farmacocinética linear e é eliminada por glicuronidação. Então, diferentemente do fármaco que nós vimos anteriormente, a farmacocinética dela é linear. Então, essas mudanças estruturais fizeram com que ela tivesse uma melhor biodisponibilidade, uma melhor distribuição no organismo de acordo com a dose. Vai ocorrer a indução hepática? Sim, só que em menor quantidade. Por quê? Porque ela não é metabolizada completamente no fígado. O perfil de efeitos adversos inclui tonturas, sonolência, diplopia e cefaleia. Reações adversas graves como urticária, efeitos psiquiátricos e hiponatremia ocorrem raramente. Então é um fármaco aparentemente mais seguro do que a carbamazepina, que é um fármaco mais antigo, né? Ressalta que, novamente, esses fármacos antiepiléticos, se eles bloqueiam canais de sódio sensíveis à voltagem, eles bloqueiam esses canais de sódio sensíveis à voltagem no corpo inteiro. É por isso que eles podem ter reações sistêmicas, orgânicas, né? Afetar o corpo inteiro. E isso pode trazer uma série de efeitos adversos. O que resta saber é: o paciente vai ter, durante a apresentação desses efeitos adversos, uma qualidade de vida pior ou melhor do que a probabilidade de que ele tenha um ataque epilético, né? Essa que é o grande dilema dos medicamentos utilizados para tratar a epilepsia. Porque se a possibilidade de ocorrência da crise epilética for muito rara, pode ser que não se utilizem esses medicamentos no tratamento, né? Existem casos, por exemplo, de crises epiléticas que são desencadeadas por uma desnutrição lá na infância. Então, essa desnutrição na infância acaba gerando alguns problemas no funcionamento do cérebro, o que predispõe a essas crises. Só que são crises bem raras. E aí pode-se optar, avaliando a condição do paciente, se ele tiver muitos efeitos adversos relacionados ao medicamento, pela não utilização desses fármacos. Fenobarbital e primidona. Mais uma vez, vamos atuar num mecanismo inibitório, porque na epilepsia precisamos desligar o sistema nervoso central. O mecanismo de ação primário do fenobarbital é a potenciação dos efeitos inibitórios dos neurônios mediados por GABA, o famoso ácido gama-aminobutírico que nós vimos durante a explicação lá dos benzodiazepínicos, né, que promove a entrada de íons cloreto, hiperpolariza a membrana e impede a transmissão, né, dos circuitos elétricos, dos sinais elétricos desencadeados pelos neurotransmissores. A primidona é biotransformada a fenobarbital, principalmente, e feniletilmalonamida.
ambos com atividade anticonvulsivante. O fenobarbital é usado principalmente no tratamento do estado epilético quando outros fármacos falham. Gabapentina, também muito prescrito. A gente dispensa bastante gabapentina no dia a dia da farmácia. É um análogo do GABA. Então, vejam que na epilepsia, ou é um análogo do GABA, ou potencializa o GABA, ou fecha canal de sódio sensível à voltagem. Canal de sódio e canal de cálcio. Contudo, a gabapentina não atua nos receptores GABA. Potencializa as ações do GABA, nem se converte em GABA. O mecanismo de ação preciso é desconhecido. Mas ela é um análogo do GABA. Ela é aprovada como tratamento auxiliar para crises focais e tratamento da neuralgia pós-herpética. Neuralgia pós-herpética. O herpes causa dor, muita dor. Onde o herpes está, se for na pele, por exemplo, né, nós temos neurônios que são chamados de neurônios nociceptivos, que percebem a dor, espalhados pelo nosso corpo todo. E no herpes zoster principalmente, esses neurônios estão todos muito sensibilizados. Então, se atingir a região das costas, por exemplo, o paciente não pode usar uma camisa. Ele não pode se sentar ou se deitar, porque a dor, a sensibilização dos neurônios que percebem a dor é tanta que se soprar uma brisa nas costas desse paciente, ele vai sentir dor. E aí, utiliza-se então a potencialização aí do inibitória, né, da gabapentina, que é um análogo do GABA, mas consegue também inibir a neurotransmissão. Para quê? Para que esse impulso nervoso da dor, que está atingindo os neurônios das costas desse possível paciente nosso, não chegue ao cérebro. Para que esse impulso nervoso seja inibido desde a criação, desde onde ele surge, né? E não consiga influenciar o cérebro, fazendo com que nós percebamos a dor, sintamos a dor, né? Ela apresenta uma farmacocinética não linear devido à sua captação no intestino por um sistema de transporte saturável. O que isso quer dizer? Existem transportadores desse fármaco no intestino. E a gente tem um número limitado de transportadores, né? Quando esses transportadores todos estão preenchidos com GABA, com a gabapentina, o resto é mandado, é eliminado, né? Vai junto com as fezes. Ela não se liga às proteínas plasmáticas e é excretada inalterada pelos rins. Um mistério, né? Mas existe. Não se liga, então, às proteínas plasmáticas. Como é que ela se distribui? Não sei, não sabemos. É necessário diminuir sua dosagem em caso de doenças renais. A gabapentina é bem tolerada pelos idosos com crises parciais, devido aos seus efeitos adversos relativamente leves. Ela também é boa escolha para os pacientes idosos, porque tem poucas interações com outros fármacos. Então vejam, um fármaco praticamente desconhecido. A gente não sabe como ele se distribui, porque ele não se liga a proteínas plasmáticas, a gente não sabe o mecanismo de ação, mas é utilizado. Por quê? Porque apresenta sinais clínicos de melhora nos pacientes. Lamotrigina bloqueia os canais de sódio, bem como os canais de cálcio de alta voltagem, dependentes de alta voltagem. Mesmo esquema dos fármacos anteriores. Então, aquilo que eu falei no início, um raciocínio geral para antiepiléticos. Desligar o sistema nervoso central, desligar ali os canais de sódio e cálcio sensíveis à voltagem. A lamotrigina é eficaz em uma variedade de tipos de crises, incluindo focais e generalizadas. É também usada para tratar o transtorno bipolar. Como outras medicações antiepiléticas, os indutores gerais aumentam a depuração da lamotrigina, baixando a concentração, enquanto o Divalproex resulta em diminuição significativa na depuração de lamotrigina. Uma interação específica entre esses dois fármacos. A dosagem de lamotrigina deve ser reduzida quando se acrescentar o valproato ao tratamento. Então, como se não bastasse os problemas que um desses fármacos pode gerar sozinho no corpo, quando eles são associados nos tratamentos dos pacientes, eles ainda apresentam interações medicamentosas. Então, é bem complexo tratar a epilepsia. É necessário uma lenta titulação com a lamotrigina. O que significa isso?
a dose tem que ser ajustada lentamente. Então, inicia-se o tratamento com uma menor dose e aí depois, conforme o desenvolvimento do tratamento, essa dose é ajustada, né? Devido ao risco de urticária, que pode evoluir para reação grave, ameaçando até mesmo a vida. Então, vejam como esses fármacos são complexos, né, de se utilizar. E aqui, um resumão da farmacocinética dos antiepiléticos usados em tratamento crônico. Então, a gente tem a primeira coluna aí com os fármacos, a ligação que eles têm às proteínas plasmáticas, a meia-vida dos fármacos, os metabólitos ativos, o principal órgão de eliminação e as interações farmacológicas que eles possuem. Não preciso decorar isso, essa aula fica mais a título de informação mesmo, já que a gente tem bastante matéria, né, para a prova já, mas eu ganho para isso, então eu tenho que mostrar para vocês aqui essa outra classe de fármacos que atua a nível do sistema nervoso central. E temos aqui também o passo a passo, né, para o tratamento desse tipo de paciente. Então, desde que ele é diagnosticado, quais são os primeiros medicamentos escolhidos para o tratamento, né? Então, a gente pega ali, por exemplo, síndrome epilética, se são espasmos infantis, quais são os medicamentos de primeira escolha? Corticotropina e vigabatrina. Não funcionou? Tenta-se as outras alternativas, né? Carbamazepina, levetiracetam, topiramato. Não funcionou? Aí vamos para Divalproex, ioxcarbazepina ou lamotrigina, né? E é por isso que eles são prescritos para os pacientes, né? Quer dizer, o ideal é que as prescrições sigam esses dados já descritos na literatura, né? Então, em azul aí, ó, inicialmente, considere com base nas características do paciente, no diagnóstico e sintomas, e leve em consideração problemas médicos concorrentes, né? Depois, considere esta opção, aí em verde, verde claro, se as crises persistem ou se os efeitos adversos do primeiro fármaco impedem o tratamento. Em amarelo, considere esta alternativa se as crises persistem ou os efeitos adversos impedem o tratamento, né? E assim sucessivamente. Então é bem complexo, esse paciente precisa ser acompanhado muito de perto por, de fato, um especialista que faça a escolha ideal desses medicamentos, né? Aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês podem fazer isso depois. Já é uma revisão para a prova também, tá? Não fiquem tristes porque tem as respostas, então vou passar bem rapidinho aqui. É só para vocês testarem mesmo os seus conhecimentos posteriormente, quando estiverem estudando. E eu também queria falar um pouco de anestésicos. Apesar de nós não estarmos muito envolvidos com os anestésicos, o conhecimento dos anestésicos também ajuda a fixar o conhecimento geral que nós tivemos ao longo dessas aulas relacionado ao sistema nervoso central. A anestesia geral é um estado reversível de depressão do sistema nervoso central. Então, a mesma coisa que acontece na ansiedade, na epilepsia e aqui na anestesia. Depressão do sistema nervoso central. Na ansiedade, benzodiazepínico. Potencialização da transmissão GABAérgica, porque o GABA é um neurotransmissor inibitório. Na epilepsia, vamos potencializar a transmissão GABAérgica? Sim. E a gente também pode inibir canais de sódio e cálcio sensíveis à voltagem. E aqui na anestesia, ela oferece algumas vantagens na hora de fazer as cirurgias, né? Processos cirúrgicos e procedimentos médicos. Por quê? Ela também vai promover a sedação e a diminuição da ansiedade na hora da cirurgia. Então, benzodiazepínicos também entram aqui como anestésicos. Podem promover também a perda da consciência e a amnésia. Não é um dos efeitos provocados pelo uso de benzodiazepínicos, a amnésia anterógrada, o paciente não se lembra, perde a memória a curto prazo, etc. Isso é bom na hora da cirurgia.
porque o paciente mantém um estado de consciência ali, só que depois ele não lembra o que aconteceu, né? O relaxamento da musculatura esquelética. A depressão do sistema nervoso central é acompanhada pela depressão do sistema nervoso periférico. E aí relaxa a musculatura. Esses fármacos também não são utilizados, pelo que nós vimos anteriormente, no tratamento da fibromialgia e dores musculares, em geral. Só que os casos graves, né? Supressão dos reflexos indesejados. Quando o paciente está sendo cortado ali na mesa de cirurgia, ele pode ter reflexos, né? Atinge pontos ali que são tem, né, terminações nervosas, e ele se mexe. Se ele se mexe, ele pode provocar danos internos. Então essa sedação, essa depressão do sistema nervoso central também permite que sejam suprimidos os reflexos indesejados. E a analgesia, retirada da dor, né? Então, passando por cima bem geralzão, assim, em cima dos anestésicos, como nenhum fármaco sozinho provoca todos esses efeitos desejados, várias classes de fármacos são associadas para produzir a anestesia ideal. A medicação pré-anestésica ajuda a acalmar o paciente, aliviar a dor e prevenir os efeitos indesejados do anestésico administrado na sequência ou do próprio procedimento cirúrgico. Por que os cirurgiões dentistas podem também prescrever? Têm a capacidade de prescrever esses benzodiazepínicos, esses medicamentos controlados? Porque antes de uma cirurgia, o paciente pode fazer uso de uma dose desses medicamentos. Se ele tem medo, por exemplo, daquele motorzinho que fica fazendo barulho, ou se ele tem medo do dentista, ou se ele está muito nervoso, etc., pode fazer uso de uma dose desses medicamentos. E também esses bloqueadores neuromusculares, né? A depressão do sistema nervoso central acompanhada da depressão da musculatura, eles facilitam a intubação e a cirurgia, porque relaxam os músculos, né? Então, para colocar um tubo, precisa relaxar a musculatura do pescoço, etc. E aí facilita na hora da intubação. Os anestésicos gerais potentes são administrados por inalação e ou por injeção intravenosa. Aqui a gente faz uma revisão lá do início da disciplina, onde a gente viu as vias de administração. Vale a pena, antes de fazer a cirurgia, administrar o medicamento por via oral? Não vale, né? Eu preciso de uma ação rápida. Então a administração é intravenosa, né? Questão de vias de administração que poderia surgir para vocês em alguma prova, algum concurso, algo assim. Com exceção do óxido nitroso, os anestésicos inalatórios são hidrocarbonetos halogenados e voláteis. Os anestésicos intravenosos consistem em vários tipos de fármacos quimicamente não relacionados, comumente usados para induzir rapidamente a anestesia. Então são várias estruturas diversas, variadas, né? Não são, então, quimicamente relacionados, mas clinicamente é possível observar o efeito anestésico. Qual que é o mecanismo de ação dos anestésicos? Não foi identificado nenhum receptor específico como local de ação do anestésico geral. O fato de que fármacos sem relação química causem anestesia argumenta contra a existência de um receptor único. Mais ou menos o que a gente encontra no cérebro, tá? Como a gente não sabe muito bem como é que funciona, não descobriu ainda e é difícil de pesquisar, a gente fica sem saber os mecanismos de ação. Então a maioria desses anestésicos aí age especificamente da sua maneira, sem que haja uma relação química entre eles. Parece que uma variedade de mecanismos moleculares pode contribuir para a atividade dos anestésicos gerais. Em concentrações clinicamente eficazes, os anestésicos gerais aumentam a sensibilidade de quem? Óbvio que é ele, do ácido gama-aminobutírico, tipo A, GABA-A, ao neurotransmissor inibitório GABA. Tá? Então, se você quiser deprimir o sistema nervoso central, seja por causa da ansiedade, das crises epiléticas ou por conta de uma anestesia, é só potencializar a neurotransmissão GABAérgica.
Isso por quê? Porque eu já ensinei para vocês que quando o GABA é potencializado, isso aumenta o influxo de cloreto e hiperpolariza os neurônios. A excitabilidade neuronal pós-sináptica e a atividade do sistema nervoso central diminuem. Então, depois que essa membrana está hiperpolarizada, não é qualquer estímulo que vai passar. Precisaria ser um estímulo muito grande. E aí ocorre a depressão do sistema nervoso central. O paciente vai sentir sono, o paciente vai deixar de ficar agitado, reduz a ansiedade, vai desligar a transmissão nervosa. Outros receptores também são afetados pelos anestésicos voláteis. Por exemplo, a atividade dos receptores inibitórios de glicina nos neurônios motores da medula espinhal aumenta. Então, entre os outros anestésicos voláteis, os mecanismos de ação são mais desconhecidos ainda, né? Então, existem algumas possibilidades. Mas, da mesma forma, nós queremos potencializar a neurotransmissão inibitória. E aí, esses receptores de glicina também são inibitórios, assim como o GABA. Além disso, os anestésicos inalatórios bloqueiam as correntes pós-sinápticas excitatórias de receptores também nicotínicos. O mecanismo pelo qual os anestésicos realizam essas funções moduladoras não é totalmente compreendido. Então, a coisa, no que diz respeito aos anestésicos voláteis, é bem desconhecida, tá? Mesmo assim, nós utilizamos porque, clinicamente, eles apresentam um efeito interessante. Então, resumindo, anestésicos, benzodiazepínicos, nessa figura, que vocês já viram também, né? Sem o anestésico, está lá o GABA e passando aí o cloreto. Porque o GABA, quando se liga no seu receptor, causa a abertura do canal de íons cloreto, levando à hiperpolarização da membrana. O GABA, na presença do anestésico inalatório, ele aumenta a sua afinidade pelo receptor, resultando em uma maior entrada de íons cloreto. Isso acontece também com quem? Com os benzodiazepínicos, né? Quando o benzodiazepínico está aqui, conectado em outra região do receptor, a afinidade pelo GABA aumenta. A entrada de íons cloreto hiperpolariza a célula, tornando mais difícil a despolarização e, assim, reduzindo a excitabilidade neuronal. Então, mais um exemplo para que você, no final das contas, guarde como é que funcionam os benzodiazepínicos. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês, meus amigos. Nenhuma dúvida? Ficamos assim por hoje, então? Sim, boa noite, professor. Boa noite aí para vocês. Podem ficar tranquilos que a prova tá fácil, tá? Tomara! Boa noite.